esse é o meu cultivo de kefir de água. Eu deixei fermentando por 48 horas, então formou algumas bolhas, como se fosse essa espuma ali na superfície. Tem um grãozinho boiando próximo à superfície, os outros estão no fundo. Foi uma fermentação, como eu deixei mais tempo fermentando, ela acabou fermentando um pouco a mais, ficou um pouco mais intenso, pois mesmo no inverno, as tardes aqui no sul de Minas têm feito um sol, um pouco de calor, as temperaturas têm atingido aí quase 30 graus na tarde do inverno, então fermentou bastante. Então no vídeo eu estou mostrando aí como eu estou peneirando os grãos, e eu vou seguir com o cultivo de kefir. Eu poderia preparar os 500 ml igual havia preparado anteriormente, mas agora eu quero que os meus grãos de kefir se multipliquem. Eu quero aumentar essa cultura para que semana que vem eu possa fazer doações. Então o líquido que eu coei eu vou colocar numa garrafa plástica para poder tomar, consumindo normalmente os 500 ml que eu consumo quase todos os dias, e esses grãos eu quero que eles se multipliquem, então eu vou aumentar o volume. Ali na peneira eles já se multiplicaram em relação ao início da fermentação. Ali na peneira eu tenho quase 4 colheres de grãos. Na proporção que eu tenho costume de utilizar, 4 colheres de grãos seria suficiente para poder fermentar 1 litro. Então eu vou aumentar o volume agora e esperar que essa cultura se multiplique ou responda a esse estímulo que eu dei de aumentar o volume de fermentação, seguindo a proporção que eu adoto. Não estou falando que é uma regra, mas é que funciona para mim. Eu mostro aí na garrafa que tem um pouco de CO2 dissolvido no líquido, então forma essa espuminha. Isso é um sinal que a fermentação ocorreu, mas não não obrigatoriamente vai aparecer aquilo ali, mas é um sinal da fermentação. Eu mostro ali a cultura, tinha uma sujeirinha que veio do açúcar na cultura, mas não tem problema. E esse pote de 500 ml, eu vou utilizar esse de vidro maior de 2 litros. O de 500 ml eu simplesmente vou lavá-lo e deixá-lo de lado por enquanto, pois eu quero expandir essa cultura. Então semana que vem provavelmente eu vou gravar um vídeo avisando que eu terei doações de kefir de água, e eu utilizo a plataforma Shopee para poder fazer essas doações. Eu cobro um valor simbólico de R$5 e o frete é por conta de quem comprar lá na Shopee, mas eu vou avisar. E também há outros vendedores, eu não sou a única pessoa aí que vende ou que doa o kefir de água, tem outras pessoas, mas procurei pessoas que tenham boas informações, que tenham boas práticas de higiene. Por exemplo, antes de começar a gravar o vídeo, eu sempre lavo as mãos. Eu não falo isso, mas é algo que automaticamente eu já entro na cozinha e já lavo as mãos com água e sabão para garantir que eu não vou ter nenhuma contaminação. Então, esses detalhes, que às vezes nem são falados, são muito importantes. Então, observe as culturas também quando for comprar, quando for doar. Fiquem atentos a esses detalhes, as instruções que quem faz a doação passa. Procurem checar se essas informações são corretas ou não. Pergunte qual que é o gosto do kefir. Muita gente não gosta do gosto do kefir de água por ter um gosto mais de passado, um gosto às vezes meio choco. Então assim, às vezes o kefir de água não é uma cultura para você que atende o seu gosto. Às vezes kombucha ou o quinte, uma outra cultura, o Rejuvilac, na verdade, pode atender melhor o seu gosto, ou mesmo o uso de algumas leveduras cervejeiras, como a Kveik, ela pode suprir a sua necessidade de fermentados, de fermentação, muito melhor do que o kefir de água. Então sempre tenham informações, sempre busquem informações. Ali no vídeo, eu preparei 1 litro, utilizando 2 colheres de açúcar cristal orgânico e 2 colheres do açúcar mascavo. É um açúcar mascavo mais límpido, então eu não observo formação de biofilme. Eu creio que a formação de biofilme tem muito a ver com uma fermentação a mais e o açúcar mascavo utilizado. Mas também eu creio que a cultura, a forma com que a cultura vem sendo cuidada, também pode impactar. Mas não tenho observado biofilme. Isso pode ser também por causa da temperatura, do clima, então não dá para saber muito bem como as coisas acontecem, mas eu estou mostrando que tem funcionado para mim. Aí a minha cultura, eu vou adicionar aí as colheres, eu não jogo e também não fico mexendo o líquido com os grãos já
inoculados no meio de fermentação para evitar quebrar os grãos de kefir. Eu sei que assim, eles não são muito frágeis, eles têm uma certa textura, uma firmeza, uma textura gelatinosa que lembra até um siliconezinho, mas eu evito ficar quebrando a minha cultura, manuseando ela de forma muito brusca. Então, na hora de inocular, eu não simplesmente jogo no líquido. Eu vou tentando adicionar ali com um pouco mais de delicadeza. Eu penso que isso possa fazer diferença, lógico. É uma cultura pequena, eu estou trabalhando aí com 1 litro, 500 ml, 2 litros no máximo. Se a gente estivesse pensando em produzir kefir de água em escala industrial, não daria para fazer isso. Então, a gente sempre deve levar em consideração a nossa escala, o nosso tempo que a gente gasta para poder cultivar. Então, mostrei ali a minha cultura, vou começar a fermentação, vou deixar fermentar 24 horas. Essa tampa que acabou molhando ali no eu encostar a peneira, eu vou lavar essa tampa. Então eu mostro ali que tem um resto do kefir anterior, eu vou lavar simplesmente com água. É sempre bom lavar com água em abundância. Pode sim utilizar um sabão neutro, uma esponjinha limpa, e depois também garantir que você passou água em abundância para remover todo esse sabão e não vejo a necessidade de ficar esterilizando. Lógico que eu estou considerando um ambiente limpo. Então, agora eu coloco a tampa, eu deixo a tampa levemente solta para poder sair o gás da fermentação e vou deixar fermentando por 24 horas e ver se a cultura vai se multiplicar para depois eu fazer aí as doações semana que vem.